Oi, Jax, tudo bem? Senhor Lincoln, como vai você, meu amigo? Agora melhor na sua companhia. Bacana. Para mim também. Grande prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Cara, eu te confesso que semana passada eu senti falta da nossa conversa. Tem sido tão legal, né? Tem sido muito bacana. Você é Mas, um cara muito gente boa. não, E e você? eu tenho visto algumas das suas entrevistas, das suas lives, né? Às vezes eu não consigo ver tudo, às vezes vejo um pedacinho, porque é muita, você faz muita. É E a minha verdade. vida é uma correria louca, então de vez em quando eu tento pegar um pedacinho assim, mas eu fico muito feliz aí que Espero você que, tem feito um grande trabalho. espero que nesses pedacinhos aí tenha obtido algumas riquezas, assim, algumas pérolas. Sim, eu tenho certeza. Eu Eu acho que o também mais tenho, importante. eu Sim. tenho visto alguns vídeos seus e a Aham. sua capacidade, já que você é muito bacana de entender assuntos modernos, profissionais, corporativos e de vida. E eu acho que a gente tem feito aqui, porque a gente já está no terceiro episódio, né? Sim. Acrescentado bastante na vida das pessoas, né? Aham. Eu fico feliz se isso tem acontecido, porque é um tema. O tema do comportamento humano, para mim, ele é uma riqueza muito grande. Uhum. A complexidade do ser humano, ela é algo assim assustador sobre alguns aspectos, mas ao mesmo tempo existe uma simplicidade. O ser Sim. humano na Uhum. essência, por isso que você consegue muitas vezes entender alguns comportamentos, algumas tendências, porque as pessoas elas se revelam, né? Elas têm uma base e através dessa base, procurando entender o contexto de cada um, você consegue levar as pessoas às vezes de um nível para outro. É. Né? É Eu, bacana quando a gente faz isso e entende isso num nível de família, nível de pessoas com quem você convive, profissionais, etc. é isso que eu ia falar. Em qualquer área da vida que a pessoa esteja inserida, quando ela Sim, se conhece e ela tem uma capacidade de entender o meio onde ela ou trabalha, vive, se relaciona, quando ela tem esse desenvolvimento, vários sim, facilitadores são conduzidos para que ela tenha êxito, né? Seja sim, no nível familiar, seja no nível profissional, seja no nível cultural, qualquer aspecto que ela esteja envolvida, quando ela se desenvolve a partir entendendo o que acontece à sua volta nas relações humanas, é muito provável que ela tenha bom êxito, né? sim. Eu estava escrevendo um artigo esses dias que dizia o seguinte: se você é constante, pequenas mudanças no seu dia a dia se tornarão no final uma vida grandiosa. Uhum. O problema é que as pessoas às vezes querem uma mudança rápida, completa, né? E não é, um pouco a cada dia. Não existe Sim. alguém que fala, semana que vem eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Não é assim que funciona. Você vai se deparar, você pode até querer mudar, você pode decidir mudar, mas você vai se deparar com as suas próprias fraquezas, com seus desafios interiores, né? E esse é o grande inimigo que a gente tem que vencer, né, Lincoln? Uhum. É o Assim, uma vez, nosso. uma vez eu estava estudando e um professor fez uma colocação muito interessante, estava fazendo uma pós, e ele falou dessa questão gradativa do conhecimento, que Sim, ninguém consegue chegar no segundo andar se não for de degrau em degrau. Porque tem gente que olha as coisas e acha que a vida é que você pula de andar por andar, como se fosse um aham, elevador. Mas sim, a vida, elas são degraus, né? Que você sim, vai graduando aquilo ali e aquilo vai agregando à sua vida e você vai conquistando seu espaço, suas realizações. Só que o de degrau em degrau é o que você falou, às vezes são pequenas coisas, né? sim. E você vê que o grande desafio do ser humano é que ele quer atalhos, né? Ele quer encontrar Exatamente. atalhos. Mas Exatamente. atalhos, eles tornam a sua vida um grande soufflé. Lembra do soufflé? Ele é airado, né? Airado, airado, é. Ele é Não airado, tem, cheio de não tem buraquinhos peso, não dentro, tem assim, peso. né? É. Você tem que pagar o preço.
há um preço. O crescimento não é assim, de um dia para o outro. Não, se você tenta pular fases, você, de alguma forma, você fica oco por dentro. Você fica Perfeito. airado. É. E quando vem realmente um desafio pesado que você precisa enfrentar, você não está preparado. Né? Então, Verdade. por isso que o ambiente familiar, por exemplo, é um ambiente que nós precisaríamos valorizar mais, porque é onde é a nossa grande escola. É ali que a gente treina É uma, paciência, é e ali que a gente treina amor. é uma, é uma base para a gente voar, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, é duro quando a gente vê a família sendo atacada. Né? Quando nós Sim. vemos as pessoas tentando destruir a base familiar. Porque a gente sempre aprendeu Uhum. desde pequeno que a família é a base da sociedade, e ela o é, né? E É. ela é a base de muitas coisas. Então, famílias fortes, sociedade forte. Famílias fracas, uma sociedade fraca. Então a gente precisa se preocupar, começa com a gente. Né? Nós Sim, temos que dar o primeiro passo. Né? sim. Você é Quando. casado Uhum. Sou. e você Sou ca- você tem quantos filhos? Eu tenho um grandão que ele está Aham. agora em Portugal fazendo mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Bacana, Porto. bacana. Bacana. E eu tenho um pequenininho agora que tem 2 anos e 10 meses. Mas, Eu assim, já vi, e é muito bonito. e ele participa, às vezes ele dá respostas aqui e tal. É muito engraçado. O aprendizado com ele é um negócio impressionante, Jax. Impressionante. Eu Impressionante, imagino. cara. O HD que ele tem de Sim. capacidade de decorar as coisas e aprender é um negócio descomunal. Descomunal. É como se eu tivesse assim. Eu não saberia dar um exemplo, mas é como se eu fosse uma máquina com a consciência totalmente ultrapassada. Porque Aham, eu vou no hortifruti com ele, aí eu falo assim: esse verde aqui é pimentão. Ele nunca viu a palavra pimentão. aham. Aí, aí ele olha assim para mim: pimentão. Pimentão. Ele, pimentão. Jax, no outro dia, hoje, entrei no hortifruti. Eu falei: o que é isso aqui? Ele, pimentão. Uau. Para mim, se você me falar uma palavra nova aqui, se eu não escrever. Acabou. Então, é muito interessante porque a maturidade, a gente desenvolve uma capacidade, às vezes, de memória mais antiga, né? A experiência, o legado. Mas essa coisa dos mais jovens, eles precisam entender essa memória RAM que eles têm para poder Sim, utilizar essa memória e potencializar. Porque às vezes eles é deixam verdade. isso passar. Porque essa capacidade de memorização e do própria memória exercer o raciocínio, ela deve ser muito mais hábil do que os mais velhos, cara. Impressionante. Assim, assim, assim. Impressionante. Impressionante. E a gente a gente tem uma geração privilegiada, né? Você vê Aham. que, eu não sei o que está acontecendo aí nesses últimos tempos, mas é uma mente incrível, né? Das É, crianças, dos jovens. Eles só é. precisam ser direcionados. Eles precisam, Exatamente. a gente precisa ajudar a canalizar essa energia para o lado bom. Né? É, Mas eles são excepcionais, né? São é. excepcionais. Aliás, eu queria te dar uma sugestão, seria uma entrevista muito diferente que você faria. Ok. Tem um menino, tem um menino, ele deve ter mais ou menos o quê? Uns 11 anos. Aham. Ele vai fazer parte de um congresso que nós estamos preparando, um congresso online para Aham. ansiedade e depressão. É Então, esse mesmo. congresso vai acontecer em julho, né? Vai ter vários palestrantes, eu sou um dos palestrantes confirmados. E E ele só, esse e ele menino, só tem 11 anos. sim, ele participa das reuniões que nós fazemos, é uma coisa impressionante. É, ele é assim, ontem eu peguei um vídeo dele falando sobre metas, objetivos, Caramba. como ele tem cumprido diariamente um pouco de cada coisa. Isso tem feito ele estudar melhor, tem feito isso e aquilo. Seria uma entrevista muito bacana, porque ele se mete no meio dos adultos, Que ele vai legal. ser um fenômeno, um Que fenômeno. Eu vou legal. te mandar depois o link dele, Quero tá sim. bom? Mas quando a gente estava pensando na nossa conversa de hoje,
Sim, você sugeriu a gente colocar dois pilares que tem a ver com a nossa última conversa, né? sim, Você comentou, eu até escrevi no post, liderança e comunicação. Você quer sim. começar com qual? Com liderança ou comunicação? Ah, nós podemos começar com qualquer uma das duas. Se você for Ah, falar de comunicação, eu tenho medo de não dar tempo, porque comunicação é a minha vida, entendeu? eu sei. É a minha, é a minha também. É a minha É, também. Vamos fazer o eu seguinte, sei, começamos por eu sei. liderança, então. Começamos por liderança. Se não der, a Então, gente vai para por comunicação aí em outro momento. liderança, Mas eu acho que a gente já. consegue abordar. Eu queria perguntar para você, para começar sobre liderança, dois Sim. pontos importantes. Aham. Todos nós estamos envolvidos com liderança. Ou a gente está liderando ou está sendo liderado. Sem dúvida. Ou a gente está tendo que conduzir pessoas, que eu acho que é uma caminhada muito natural para a maioria das pessoas, porque às vezes é Sim. uma questão de tempo. Às Aham. vezes a pessoa jovem já absorve a condição de ter que ser líder ou quer ser líder. Ou então as Sim. pessoas vão amadurecendo e chega um ponto que, pela maturidade, você está liderando minimamente a sua casa. Minimamente a Sim. sua casa. Aham. Ou, se você é mais jovem, às vezes não tem família, você está sendo liderado. Então você tem que saber lidar com liderança, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, todo mundo deveria ter, no mínimo, curiosidade de se desenvolver na área de liderança, Sim. né? E Sim. outro aspecto é o seguinte: você acha, eu tenho uma opinião, mas eu quero ver a sua. Você acha Tá bem. que o cara, ele nasce líder ou ele nasce e ele aperfeiçoa e desenvolve a capacidade de ser líder? Aham. Essa é uma grande pergunta. A grande pergunta, e é uma pergunta que todo mundo faz em algum momento, quando vai fazer um curso, vai fazer isso e aquilo, porque às vezes você olha para algumas pessoas, você fala, pô, mas esse é um líder nato, né? É, Né? é. E a grande questão é possível criar um líder? Né? John Maxwell ele fala, que é um dos pais da liderança, ele fala assim, é, um líder nasce feito, né? Ou ele é criado. Ele falou assim, olha, eu nunca conheci um líder que não nasceu. Né? Ele falou, sem todos nascem. Né? Ele fala. É. Mas assim, há um grande ponto, antes de responder a sua pergunta, um grande ponto. Você falou assim, olha, primeiro ponto, a gente é liderado ou a gente está liderando? Né? É, é. Você Eu está queria te dizer você tá uma coisa. na sociedade das relações humanas. Se você tem Sim, envolvimento com pessoas, ou você é líder ou você é liderado. sim, sim, Nos é isso pequenos mesmo. núcleos, a partir da Sim, família, ela tem uma liderança. Aí eu não vou nem entrar no mérito da questão do empoderamento da mulher, do homem ou da mulher, mas a casa ela tem um líder. Pode ser o homem, sim, deveria, ou às vezes é a mulher, não sei, eu sei que ali há uma liderança. Minimamente, sim, a sociedade ela está cheia de relações de líderes e liderados, né? sim, sim. O que a gente tem que avaliar é a qualidade desses líderes, né? Sim. Alguns agem... Porque, assim, liderança é influência. Nada Uhum. mais, nada menos. Você não... Se você é um líder, mas não tem ninguém te seguindo, então você não é líder. Ou seja, É. se você é um líder... Rei, rei, rei sem reino vai governar o quê? Não, exatamente. Mas, assim, existem reis com um reino. Mas só que ele é um rei que ele impõe. Ele é mau. Uhum. Ele coloca as próprias regras, etc. Então, as Tem pessoas uma coisa obedecem essa nomenclatura seria tirania? É um tirano? um tipo de tirania, né? Nós temos hoje chefes que são tiranos, né? Ou Aham. É. líderes, em teoria, que são tiranos também. Então, esse mundo está mudando. Então, eu sei que em algum momento, a gente vai falar sobre esse novo contexto. É uma coisa que já está mudando há algum tempo. As empresas hoje, elas não Uhum. querem mais chefes, elas querem líderes. Agora, Sim. voltando ao exemplo do rei, as pessoas podem obedecer por medo. Sim. O líder, ele é seguido. As pessoas querem ir para onde ele vai. Então, Uhum.
o grande aspecto da liderança atual, aquela que move, né, move uma organização, move uma família, move seja o que for, é essa liderança em que você dá o exemplo, em que as pessoas sabem que Essa, elas podem confiar em você, né? essa liderança que você está falando, eu estou procurando um livro aqui, ela está Não se preocupa. baseada. Só um minutinho. Ai, Jesus, cadê? Depois eu acho. Mas ela é. Poxa, eu queria mostrar aqui. Mas ela, pela sua forma de falar, ela tem uma base no que fala o livro O Monge O Executivo, é a monge liderança e o servidora. executivo. É a liderança servidora? A liderança servidora, eu acho que é assim, ela é a liderança servidora, existem hoje algumas coisas que até complementam, né, a riqueza que é aquele livro, né, o livro do monge executivo. Ele fala da liderança servidora, a liderança de Cristo, né? Agora, a grande questão, Lincoln, é assim, quando nós falamos de liderança, você fala sobre liderar e ser liderado. Quem é a primeira pessoa que você tem que liderar? Você mesmo. Você mesmo. Um líder que até tem uma escritura, né, que fala assim, maior é aquele que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. É um provérbio, É, tá na Bíblia, no Velho é Testamento. Salomão. É. Então, ou seja, o líder que não domina a si mesmo, que não tem controle emocional, ele não tem inteligência emocional, ele não é íntegro, não é honesto, ele não é isso. Então, ou seja, ele não é um líder. Ele pode ser um ator, Uhum. né? Ele pode ser qualquer coisa, menos um líder. Então, ou Sim, seja, nós estamos falando para pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? Isso aqui vai chegar em alguém. sim. Inclusive, Sim. já é importante registrar, todos esses nossos capítulos eles estão salvos no feed do Instagram e também Aham. no YouTube e no podcast. E eu tenho recebido várias mensagens, mais do que o normal, de pessoas Aham. que assistem depois. Porque nesse tempo de uma comunicação, às vezes, de uma mídia tão. Que as pessoas estão optando por outras alternativas. Então a pessoa, quando tem tempo, às vezes não vê ao vivo, mas pode ver nos arquivos onde estão guardados e as pessoas têm visto esse material. Então ela pode estar assistindo depois. Sim, sim. Então, vamos voltar naquela pergunta que você me fez, né? Você falou assim, o líder ele nasce pronto, né? Ou ele pode ser desenvolvido, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos desse tipo de liderança que começa em você, então nós estamos falando sobre a capacidade que o ser humano tem de se melhorar, se desenvolver a cada dia. Uhum. Então, quando nós falamos sobre liderança, nós estamos falando sobre esses aspectos, honestidade, integridade, nós estamos falando sobre comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação que constrói. Todas essas coisas podem ser desenvolvidas. É claro que há pessoas que, às vezes, por uma bênção divina, ele já tem essa capacidade, muito dessa capacidade, mas não quer dizer que ele não possa desenvolver-se mais. Não quer dizer que ele não tenha que continuar fazendo cursos, que ele não tenha que continuar aprendendo, para ele poder melhorar aquilo ainda mais. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, É. mas isso não quer dizer que ela não possa. Então, assim, a liderança... Eu convivi com Sim, algumas pessoas, Jax, que eu sim. percebi que, de uma forma muito empírica, Aham, elas tinham algumas atitudes que, quando você analisava tecnicamente, parecia que ela tinha estudado aquilo e ela não estudou. aham, Agora, eram pessoas específicas. Eu tive vários líderes e também já liderei e lidero, mas essas pessoas pareciam que, empiricamente, por um aprendizado às vezes do pai, por um aprendizado às vezes de um lugar que ele passou, parece que ele absorveu aquele conhecimento sem ter didaticamente aprendido,
mas ele exercia disciplinarmente uma técnica de liderança da qual, de alguma forma, ele aprendeu. Não é que seja inata, não é que ele nasceu com aquilo, mas ele, de forma empírica, aquilo foi absorvido. Interessantíssimo. Sim. Eu entendo o que você está falando, e assim, e é verdade. Uma das coisas que eu trago comigo é o exemplo de pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver, que nunca fizeram um curso, nunca fizeram nada. Eu até sei pouco sobre a criação dessas pessoas, né? Eu lembro de um, por exemplo, o Evilásio. Eu lembro que quando meu pai faleceu, ele me encontrou, acho que 6 meses, 1 ano depois. Ele perguntou como eu estava. Eu falei assim, bom, desde que meu pai morreu, opa, correção, seu pai não morreu. Enquanto você fizer na sua vida aquilo que ele te aconselhou, aquilo que ele te ensinou, seu pai era um grande homem, aquilo que ele tentou te transformar, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa comunicativa, que ajuda os outros, né? Seu pai servia, você também servindo. Enquanto você fizer isso, o seu pai vai estar vivo. Ele vai estar vivo dentro de você. Você vai continuar aquilo que ele era. Então, eu nunca esqueci isso. E aí você fala assim, de onde veio essa sabedoria? De onde veio essa, né? Ele era um comerciante, era uma pessoa... Mas ele me olhou nos olhos, falou aquilo com tanto poder, né? Com tanta autoridade, eu nunca esqueci isso. E muitas vezes na minha vida, quando eu tenho que passar algumas coisas, quando eu lembro do meu pai, eu lembro disso. Então você vê, o que aconteceu ali? Era uma pessoa... Agora, aí o ponto que eu quero chegar. Por que eu admirava esse homem? Honestidade, a credibilidade que ele tinha, a integridade que ele transpirava. Era um homem excepcional, que servia, vivia sorrindo, sempre otimista, sempre para frente e tal. Então, eu tinha aquilo. Por isso, aquele conselho ou aquela visão que ele me deu, ela continua comigo. Fosse um homem que eu conhecesse, mas que eu sabia que traía a esposa, ou que vivia numa vida que não condizia com aquilo que, né, ele pregava, ele não teria tido influência sobre mim. Por mais que ele falasse as mesmas palavras, as mesmas coisas, aquilo não me influenciaria a ser melhor. Faz sentido isso para você? Então, ou seja... Faz sentido. Agora vale um detalhe. Sim. Vamos lá. Às vezes, algumas pessoas, é até bom que elas estudem, que elas se capacitem, porque elas não tiveram exemplos bons e elas repetem exemplos ruins, de forma empírica. Da mesma forma que o empirismo serviu para que você observasse atitudes boas no seu pai e conduzisse essa existência dele em você pelo legado, o contrário também é verdadeiro. A recíproca é verdadeira. Eu convivo com algumas pessoas que tiveram uma criação ruim. No entanto, eles repetiram algumas coisas ruins, mas por uma questão de estudar, serem mentoreados, serem discipulados, conduzirem algumas mudanças, eles tiveram uma ruptura de que a psicologia chama de uma repetição sistêmica de vida, né? A psicologia sistêmica estuda isso, que às vezes a gente repete a atitude dos nossos pais. Se for boa, legal, mas às vezes é ruim. E aí precisa estudar, romper, ser mentoreado, ter humildade. Acontece isso também, né? Acontece muito bem. E isso tem a ver com aquilo que a gente falou da vez passada. Lembra? Eram 3 pilares. Autoconhecimento. Eu falei, se eu fosse investir, eu falei para você, se eu fosse investir em 3 áreas, autoconhecimento, comunicação, liderança. Perfeito. Então, assim, o autoconhecimento é quando você tem essa capacidade de olhar para dentro de si mesmo. Às vezes você precisa de um acompanhamento, ajuda de um profissional, para você poder identificar esses pensamentos, esses sentimentos limitadores.
Muitos Perfeito. deles não são verdades, eles não são. É o mundo que foi criado, que você de alguma forma permitiu que entrasse dentro de você. É, Era o que você conhecia, você fez o melhor com o que você tinha, né, dentro da sim, sua concepção de mundo. sim. Mas, por isso, a psicologia, por exemplo, ela é algo benéfico. Muita gente fala assim, quem passa com psicólogo está com problema, tá com... Não, não necessariamente. Não necessariamente. Um psicólogo, ele pode ajudar você nesse processo de olhar para dentro de si mesmo, de entender essas limitações, né, que você falou, que ocorreram no passado. Nossos pais, pessoas maravilhosas, mas muitas vezes eles nos passaram informações equivocadas, porque era o conhecimento que eles tinham. É. Uhum. E nós compramos isso, e a gente forma um mundo como se o mundo fosse daquele jeito, É. né? Então, na verdade, não é. A gente até comentou sobre aquele caso do pai rico, pai pobre. Eu Sim. falei, cheguei a falar, né? Não, não. Eu não cheguei a falar para ti, então eu devo ter falado em alguma das lives que eu É. participei. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, havia dois... É bom a gente entender isso porque é um aspecto de liderança. E tem a ver com a forma como que a gente leva isso para os nossos filhos. O pai pobre era o pai do autor do livro. O pai rico era o pai do amigo dele. Uhum. Os dois tinham formas completamente diferentes de imaginar, de pensar. O pai dele fala pai pobre, mas era um homem que tinha um salário bom, Uhum. ele pagava as contas, etc. e tal, mas ele vivia naquele mundo. O pai rico, que era o pai do amigo, já era um homem visionário. Era um homem que ele não se limitava a um mundo, ele queria ir além. Uhum. Então, ele mostra esses dois lados no livro. Por isso chama Pai Rico, Pai Pobre. Então, Uhum. o pai dele chega uma vez numa loja e ele fala assim, pai, eu queria essa bicicleta. E o pai fala, não, filho, é muito caro, a gente não pode, a gente está cheio de conta para pagar, está cheio disso, daquilo e tal, tal, tal. Bom, vou só resumir. A mesma experiência aconteceu com o pai rico. Os dois estão lá. E Uhum. o filho do pai rico fala assim, puxa pai, eu queria essa bicicleta. Aí ele olha para o filho e fala assim, e o que você está disposto a fazer para você consegui-la? Ele falou, eu posso trabalhar, ótimo, mas o que eu posso fazer? Ele fala, vamos fazer o seguinte, vocês dois estão dispostos mesmo a trabalhar, a investir em vocês? Ele fala, sim. Então vão no meu escritório na segunda-feira. E ele deixa os meninos esperando, ele não favorece os meninos, eles já estão a Uhum. ponto de ir embora, porque ele fala, pô, eu sou o filho do chefe, ele está me deixando aqui e tal. E ele vai e ajuda a conduzir a mente deles de uma forma que eles entendem que eles são livres, eles têm a capacidade de ir além. Uhum. Seguisse o conselho do pai, o outro até repetiria no futuro, né? Uhum. A mesma coisa com os filhos dele. Ele falaria, não, filho, a gente está cheio de conta, a gente está não sei o quê. E a gente vai passando isso de geração para geração. Sim. Então, a liderança, ela não nos impõe, ela não nos diz que nós não podemos. A verdadeira liderança, ela nos conduz a desenvolver a nossa capacidade, de alguma Uhum. forma. Ele cria um ambiente de desenvolvimento, de crescimento. Assim a gente deveria fazer com nossos filhos, assim a gente deveria fazer com nós mesmos. Né? Uhum. Às vezes nós nos limitamos e nos colocamos dentro de uma bolha e não saímos dali, a gente não cresce. A gente fica vendo televisão, vendo É. notícias ruins. Por exemplo, Ruins. eu fiz um vídeo, acho que ontem, Uhum. falando sobre como controlar a ansiedade, 6 dicas para controlar a ansiedade. O que as pessoas muitas vezes fazem? Elas estão ansiosas em casa, Covid-19, estão na quarentena e tal. O que elas estão fazendo? O que você está fazendo com o seu tempo? Então, muitas pessoas estão vendo notícias do número de óbitos que está É. tendo. Eles ficam vendo todo tipo de notícias ruins. É. E eles acabam criando uma concepção de que o mundo é ruim. Que o Sim. mundo está... E outras pessoas não estão com isso. O mundo continua. Elas estão tentando encontrar saídas, encontrar melhorias para que o seu mundo e o mundo
fora, ele seja melhor. Uhum. Então, assim, a liderança, ela tem que começar dentro de você. Você, por exemplo, um cenário que a gente pode exemplificar. Você imagina a pessoa que trabalha com o desenvolvimento das vacinas Sim. para ver a cura do Covid-19. Já pensou se essas pessoas estivessem entristecidas, para baixo, sem motivação de trabalhar, sem se Sim. envolver, com medo de sair de casa, com medo de trabalhar o desenvolvimento da pesquisa? Já pensou? É uma bela visão. Como é que essas pessoas, que são fundamentais para que nós possamos confrontar a solução da doença no mundo todo, Sim. elas Sim. agora elas devem estar cercadas por um motivador para que haja uma corrida pela descoberta da vacina. Sim. Imagina se essas pessoas estão no sentido contrário. Exatamente. Né? E elas são pessoas como nós, com os mesmos direitos que nós temos. Elas poderiam simplesmente dizer não. Não. Elas poderiam, não, eu não quero me arriscar, eu não quero com isso. Porque nós também não nos tornamos cooperadores, né? Exatamente. Desse processo de cura. Então, assim... Você falou, eu falei da área da saúde, que aí o entendimento fica fácil. Mas tudo está acontecendo ou está stand-by. Sim. Então, os que estão parados, as coisas continuam acontecendo para aqueles que estão fazendo acontecer. Continuam. Agora, quando você está falando isso, talvez algumas pessoas estão pensando assim, poxa, mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu tenho que ir para a rua? Que eu tenho que ficar exposto? Que eu tenho que fazer isso e aquilo? Então, não necessariamente. A questão é o que você está fazendo com o seu tempo. Por exemplo, você tem duas opções. Você pode ficar em casa sem fazer nada, assistindo, estou aqui me reservando, ou você pode ocupar o seu tempo. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? O que eu vou me preparar? O que eu vou conhecer? O que eu vou aprender para que quando eu sair daqui, eu contribua? Bom, claro, a primeira coisa que você se preocupa é com você, a sobrevivência, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Ótimo. Mas se você tem uma visão a médio e longo prazo, você também não vai pensar somente na sobrevivência, você vai pensar na tua missão de vida. Você vai pensar naquilo que você gostaria de contribuir com o mundo. Pessoas que... Existem pesquisas científicas para isso. Pessoas que se preocupam, de alguma forma, em criar um mundo em que, em algum momento, elas tenham a capacidade de ajudar outros, de ter uma missão. Essas pessoas, elas estão entre os líderes que nós temos no mundo. Elas são as pessoas que muitas vezes criam e estão dentro de uma situação onde elas têm a capacidade, né, de influenciar positivamente outros. Elas não estão pedindo esmolas, elas não estão, assim, no bom sentido, né? Eu acho que existem pessoas maravilhosas que às vezes estão ali por alguma razão. É o que elas podem fazer nesse momento. O que não pode acontecer é você parar de aprender. É verdade. Quando você para de aprender, você fala assim, eu já sei, ou é o que eu tenho, e se conforma, o mundo continua e você fica. Verdade. Acabou o seu crescimento. Acabou. Hoje Então, vale um detalhe importante, Jacques, que eu estava pensando isso hoje, sobre a nossa conversa aqui. Hoje, nós estamos num mundo em que, depois que o Bill Gates inventou aquela coisa da tecnologia ser autoexplicativa, das janelas do computador, que você vai meio que se aperfeiçoando a partir do momento que você mexe, que você se pratica, que você se envolve. O mundo ele tem uma tendência tecnológica nesse sentido. Então, isso significa que se cada um tiver uma decisão interna de querer se aperfeiçoar, a tecnologia ela está convergindo para isso. Agora, aqueles que estão parados, eles têm a tendência de cada vez ficar em desigualdade com o conhecimento. Exato. É aquilo que a gente comentou numa vez passada, você lembra da pirâmide, né?
A Lembro, pirâmide claro. invertida, lembra? A pirâmide assim, a pirâmide invertida. A maior quantidade de empregos no futuro, no período pós-robô, são empregos qualificados. Sim. A menor quantidade é para os operários. Os Então, ou operacionais. seja, exatamente. Agora, se eu tenho poucos empregos, poucas ofertas de emprego, mas tenho milhares de pessoas, o que, que isso vai ocasionar? Desemprego. Eu vou ter desemprego, vou ter uma grande desigualdade social. Eu vou ter que me reinventar, vou ter que trabalhar no meu bairro, ter que vender coxinha, ter que vender refrigerante, vai se criar vários pequenos micro regiões, né, distritos, né, comerciais, onde Sim, você vai ficar ali. O seu mundo ficou reduzido. sim. Essa é a visão que eu queria dar. Se você está Uhum. qualificado, você está no mundo mais amplo. Está no mundo Perfeito. globalizado. Então, ou seja, ficar parado, parar de aprender, parar de investir em você, mundo reduzido. Investir em você, ter uma mente aberta, ir para frente, mundo mais amplo. Você tem Sim. que decidir o que você quer para a sua vida. Né? Agora, uma coisa é, mundo mais reduzido é liderado. É liderado. Mundo mais amplo, você tem a capacidade de ter influência e liderar. Porque você tem conhecimento, você tem capacidade. Sempre a gente vai estar prestando contas a alguém. Sempre. Uhum. Mas aí entra um aspecto que eu gostaria de falar, até sugerir. Existe um livro do John Maxwell chamado Liderança 360 Graus. Esse livro é fantástico, porque ele mostra que você pode ser líder quando você não tem a posição ainda. Uhum. Ele fala o seguinte, ó, você pode ser o líder do seu micromundo. Ou seja, e um líder, aí existe a pergunta, o líder faz a posição ou a posição faz o líder? Uhum. Qual dos dois? Posição faz o Não, líder ou o líder faz a posição? posição faz o líder. A posição não faz o líder. Não faz o líder. Não O fa... líder, ele faz a posição. Tem gente que não está na posição, vamos dizer, do título, mas está liderando. Sim. Por influência, já está liderando. Sim. Tem gente que está na base, mas quando você vê o organismo, ele funcionando, você percebe que ele está sendo liderado por um par e não pelo cara do título. Isso, sim. Eu não quero entrar em assunto político, eu estou evitando, mas existem líderes hoje que você percebe que a liderança está sendo conduzida por outras pessoas que estão ali à volta, por perto, porque a posição não faz o líder. Ela não faz. Não Aliás, faz. ou seja, e cada vez isso vai ser uma realidade. Houve um momento em que, e claro, ainda existe isso hoje, os apadrinhados, né? O QI, né? Quem indicou, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que não tem qualificação, não pagou o preço, ele não pagou ele não fez a caminhada, mas ele é colocado lá por uma influência, um parente, alguém. Ou às vezes por herança. Por herança, alguma coisa assim. Existem empresas que estão na segunda geração, na terceira geração, familiar, de direção familiar, e os filhos ou os netos estão nessa posição. E às vezes eles colocam tudo a perder. Sim, tudo a perder. Então, só que o que vai acontecer agora? Como nós estaremos num mundo cada vez mais qualificado, onde a qualificação é maior, quem não for líder não vai conseguir se manter. Né? Uhum. Ou você vai acabar com o negócio ou você vai ser tirado dali. Na verdade, muitos nem vão querer assumir. E outra coisa que a gente já falou no outro capítulo, que era legal a galera assistir, só para colocar Lincoln Lira, Gerson Jacques, vai achar no YouTube. É a questão, cada vez terão mais espaços para o empreendedorismo. Exatamente. E no empreendedorismo, o cara é líder do próprio negócio. Exatamente. Exato. Então, ou seja, a gente não pode ficar dentro de uma redoma achando que as coisas vão acontecer. Uhum. Se você quer ser um líder, você não quer ser liderado, eu até comentei isso da vez passada, eu usei o exemplo de aqueles que agem e aqueles que recebem a ação.
Uhum. Se você não age, você é aquele que recebe a ação, Uhum. não é? Porque se você não fez, se você não andou, você vai ser conduzido para onde estiverem indo, né? Você vai, como uma manada, vai passar por você e vai te levar junto. O Então, ou Daniel, seja, o sim, Daniel Sapito, que é meu amigo aqui, ele falou assim: é triste ter chefe, é animador ter um líder. Verdade. exatamente, Uhum. exatamente. Uhum. É isso. Porque, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, o como isso é verdadeiro. Eu tenho um homem que eu admiro muito chamado Cláudio Coelar. Ele foi meu líder religioso. Ele, ele é a grandeza assim da vida Uhum. dele era o serviço. Ele servia o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estava com pessoas, ele estava ajudando, ele estava entrevistando, ele estava fazendo. E o prazer dele, eu lembro de um baile que ele fez, era um baile para casais. E aí colocaram lá Uhum. algumas músicas para dançar. Ele queria reviver, ele queria trazer os casais, fazer eles se aproximarem. E eu lembro dele no cantinho assim da festa, olhando, olhando os casais dançarem, e o semblante Uhum. dele, aquele olhar de felicidade, por ele saber, não era ele, não era ele, ele estava feliz pelos outros estarem felizes. E Uhum. ele conseguia então fazer com que todo mundo percebesse isso, mas não porque ele queria, porque ele era assim. Uhum. E eu lembro de uma vez em que ele queria fazer num Natal um presépio vivo. Uhum. Ele queria trazer o carneirinho de verdade, ele queria trazer a vaquinha, ele queria trazer tudo, ele queria fazer um presépio vivo. Ele já tinha feito isso no ano anterior, tinha sido um sucesso. Mas Uhum. naquele ano, dentro da preparação, ele recebe um telefonema dizendo que o carneiro, a ovelhinha, o rapaz não poderia, o carro dele quebrou, ele não poderia trazer do interior para lá. Eu lembro a tristeza no rosto dele, a tristeza. Ficou desolado. Uhum. Aí todo mundo, bom, não tem o que fazer, vai ser sem a ovelha mesmo, tal, lá, lá, lá. E ele tinha um conselheiro lá que trabalhava junto com ele. E o conselheiro falou, bom, eu vou almoçar, etc e tal. Aí ele estava no caminho, naquela época ainda tinha Blockbuster, né? Uhum. Para alugar filmes. Ele falou, eu vou alugar um filme, vou assistir. Era um sábado, né? Quando ele chegou no meio do caminho, ele falou assim, que espécie de homem você é? Lá está o seu líder, lá está aquele homem santo, que está preocupado com todo mundo, quase com lágrimas nos olhos ali, porque a ovelhinha não vai estar. Uhum. E você está aqui, querendo assistir um filme. Entra nesse carro e vai buscar a ovelha. Ele entrou no carro, partiu para o interior, foi buscar a ovelha, trouxe a ovelha dentro do carro. O Uhum. carro dele ficou uns 6 meses, 8 meses, fedendo a ovelha, porque impregnou no carro. Mas ele fala que a hora que ele chegou lá com a ovelha, o sorriso e o brilho nos olhos, né, do Cláudio Coelar, ele falou que aquilo recompensou qualquer É. cheiro. Ele poderia ficar muito tempo. E ele fez aquilo porque aquele homem era um líder. Lembra? Liderança é influência, nada mais, nada menos. Uhum. Você segue alguém porque ele é um líder. Se Uhum. você não fizer por amor, então ele não é um líder. Por admiração, né? Se você está fazendo por medo, tá? Então aquele homem não é um líder. Uhum. Porque ele. Então, ou seja, ele fez aquilo por aquele homem, por aquilo que ele era, pela liderança que ele tinha. Né? Fosse qualquer outro, ele ia dizer, que se lasque, eu vou assistir meu filme em Uhum. casa, deixa essa ovelha para lá. Então, ou seja, nós precisamos decidir que tipo de homens nós queremos ser. Sim. Que tipo de líderes nós queremos ser. Sim. Né? Então, Uhum. líderes, eles não coagem. Líderes, eles não coagem. Eles pedem. E as pessoas fazem porque sabem quem ele é. Né? Porque antes delas se sacrificarem por ele, ele se sacrificou por elas. Sim. Então, assim, existe um aspecto, Lincoln, muito bacana, que fala o seguinte:
sobre liderança. Você tem dois tipos de profissionais. Você tem aquele que é o guia turístico. Lembra? A gente chegou a acho que comentar sobre isso. O guia turístico, e você tem um agente de viagem. Aqui a gente vai entender quem que é realmente o líder. Qual que é a diferença entre os dois? Você falou, acho que da outra vez. Sim. O agente de viagem e o guia turístico. O agente de viagem, ele coloca o cara lá no lugar, quer dizer, ele viabiliza. Já o Sim, guia turístico, ele conhece aquele outro lugar, né? sim. Então, ou seja, o agente de turismo, ele te manda para um lugar com informações que talvez, ó, tá ali, né? Vai para lá. Muitas vezes, Lugares que ele não foi. às vezes ele até conhece, mas na maioria das vezes ele nem conhece. Sim, a maioria das vezes, lugares que às vezes ele não foi. É, O guia turístico, ele vai com você. é, Ele já passou por aquilo. isso. E ele te guia, ele fala, não, vamos por aqui, tal, 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 tal. Qual é a diferença entre liderança e chefia? A chefia é o que manda. Ele manda, mas ele muitas vezes ele nem passou por aquela experiência. Verdade. O líder, ele já é diferente. Ele fala assim, eu estou pedindo para você, mas isso é uma coisa que eu já fiz. E se tiver que fazer de novo, eu faço. Agora tem um caminho. Tu vê como é que o papo é interessante. A gente já está indo para o final. A comunicação vai ficar para o próximo. Vai. Tem um caminho interessante quando você é liderado e você é um bom liderado. Sim. Existe, às vezes, um lugar que a gente tem como perspectiva uma liderança, mas a gente está na condição de liderado. E aí também é legal a consciência de ser um bom liderado. Porque um bom liderado, quando você chegar na liderança, você vai saber a formar uma equipe. Porque você sabe como é lidar com bons liderados. Esse também é um lugar interessante que às vezes é pouco falado. Porque Sim. às vezes você é jovem, às vezes você está numa situação que, por uma questão de tempo, você tem que cumprir um lugar de liderado. E às vezes existem muitas posições que precisam ser preenchidas por liderados. E é importante que, mesmo você sendo liderado, você é um cara com cabeça de líder, porque você é um bom liderado. Aí, Sim. quando você chega a ser líder, eu passei por isso, eu Sim. sei que é lidar com gente que é bom de se liderar. Faz sentido? Então o que você está dizendo é o seguinte, que não existe um bom líder que não foi um bom liderado. Uhum, uhum. Não é? É. Porque é o seguinte, o líder, ele não é o cara que manda o tempo todo. Né? O cara que faz, não sei o que não fez. Ele é o cara que faria de novo, se necessário. Uhum. E ele está disposto a ir com você. Né? Então, ou seja, uma excelente forma de você aprender a ser um líder é sendo um excelente liderado. Seria isso, né? Uhum. Porque você aprende humildade, você aprende trabalho em equipe, você aprende uma série de características, de atributos que você vai precisar utilizar na liderança efetiva. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi como liderado, que eu sei que um líder detesta, é aquele liderado que ele fala assim, ó, eu fiz o meu. Sim. A outra parte, eu acho que é do outro. Então, eu fiz o meu. Isso é tudo que um líder não quer ouvir. Não quer ouvir. Não. Porque quando eu estou na liderança, eu quero uma equipe de pessoas que elas têm um entrelaçamento de uma sinergia, que por mais que o cara fez a parte dele, ele olha para o outro e vê, precisa de ajuda? Quer que eu faça? O cara tem uma preocupação de sempre ser colaborador do sentido funcional da equipe. E a pior coisa que tem você liderar uma equipe que cada um só pensa em si próprio. Sim. E Lincoln, as pessoas, elas participam do ciclo da mediocridade. Vamos chamar assim. Você trabalha numa empresa. E aí naquela empresa, você fala assim, para fazer parte da chefia aí, você tem que puxar a sardinha do chefe. Eu não sou assim, né? Só aquele pessoalzinho ali e tal. Aí o chefe precisa que se faça hora extra, você fala, não vai dar. Não vai dar, eu tenho um compromisso, e você não participa da hora extra. Aí não participa de novo, não participa de novo.
Aí aquele cara fala assim, chega um dia lá que precisa de um coordenador, de alguém, e fala assim, olha, com aquele cara não dá para contar. Porque toda vez que a gente pede para ele não pode, né? É. Então mas tem aquele ali que pode, então vamos fazer com ele. Aí você vai ficando para trás e aí você chega e fala assim, um dia, tá vendo como é que é? É só quem é da patotinha que tem benefícios, né? Só quem é da patotinha. Você não consegue ver que é você mesmo que fez aquilo. É. Até pode ser uma verdade que há preferências numa determinada empresa, num determinado departamento e tal. Mas isso não pode ser para a vida inteira, em todos os lugares, Não, né? não, 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 não. Eles vão perceber você. As pessoas, se você fizer a sua parte, você vai ser percebido. O seu valor tem que ser percebido. Aquele que não é visto não é lembrado. Então, assim, existe uma série de coisas que vão colocar a pessoa proativa sempre na frente. Sim. Não existe como... eu sou um grande intelectual, mas eu não faço, eu não preciso fazer. Não existe isso. Você fez isso, acabou. Ninguém precisa. A gente até comentou isso da vez passada. Conhecimento, o Google já tem. As pessoas não precisam mais de quem Não. tem todo o conhecimento. Não. Elas precisam de pessoas que sejam protagonistas. Você até Sim. comentou isso também. Protagonistas. É. Você tem que estar à frente. As pessoas têm que perceber isso, né? Inclusive agora, eu tenho uma amiga que está com um grupo agora falando sobre isso. Ela está falando sobre o intraempreendedorismo. Você sabe o que é? Não. Dentro de uma empresa, Ah, sim. eles estão começando a colocar oportunidades para que as pessoas lá dentro mesmo empreendam em novas ideias, nisso, naquilo. Até diminuir o peso, por exemplo, da carga tributária, trabalhista, Sim. por exemplo. Uhum. Dentro de uma empresa, de uma corporação hoje, é muito mais vantajoso, eu como contador sei, você ter um cara ser PJ e ele ter a própria empresa ali dentro, do que ter um funcionário de CLT. Então, Sim. se você se preparar para absorver oportunidades, sendo empreendedor e tendo o seu TNPJ, você ganha mais dinheiro e você tem mais Sim. oportunidade dentro de uma corporação que pense dessa forma. Então, isso Sim. é uma natureza que vai começar a ser ativada no meio corporativo. Aqueles Sim. que estiverem envolvidos ali, que já têm um MEI, ou que já têm um CNPJ, que já entendem o processo produtivo da empresa e que se coloquem à disposição para absorver o que a empresa precisa da grande corporação, ele vai ser aproveitado e o cara que é carteira assinada não serve mais. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente está indo para o final, só assim um ponto de reflexão sobre liderança. Se você é aquilo que você tem, o que você será se você perder tudo que você tem? Nada. Não é? Nada. Então, existem pessoas que fazem, às vezes, um curso de liderança. Falam, nossa, agora eu sei tudo sobre liderança. Liderança não são técnicas somente. As técnicas, elas são talvez aquilo que dá uma forma para aquilo que você é por dentro. Então, primeiro você precisa ser antes de você ter. Sim. Então, o caminho de liderança, seja, depois você vai ter. Seja, depois você vai ter. O fato de eu ter e querer ser, isso não me torna nada. Então, ou seja, agora, existem pessoas que recebem, existe pessoas que recebem uma oportunidade, elas ainda não são. Mas elas falam, recebi a oportunidade e eu vou correr atrás, para eu me desenvolver. E eu quero ter a capacidade tal. Tanto que existem pessoas que falam assim, eu já vi acontecer, falou, uma vez assim, acho que por despeito e inveja, falou assim, olha lá, né? Ganhou tudo do pai, por isso que tá aí. Eu falei, não, eu não conheço muito, mas é o seguinte, ele ganhou do pai e ele triplicou o negócio. Sim. O negócio triplicou. Eu falei assim, ele pode ter ganhado do pai, mas ele mostrou o seu valor. Sim. Né? Então, ou seja, ele levou para frente. Você mesmo falou no começo, tem pessoas que recebem e jogam tudo fora. Por quê? Porque tudo começa aqui dentro.
Perfeito. É o que você é, não o que você tem. Então seja, e depois você vai ter capacidade de ter. Porque se você... o problema do ter, primeiro, é que ele te corrompe. Verdade. Ele às vezes te tira a capacidade daquilo que a gente falou, do passo a passo, né? Do crescimento dia após dia. É como ele te desse um atalho, mas você ainda não é capaz de sustentar aquilo. Então, seja primeiro. Sim. E aí, então... Tem um amigo meu aqui, que ele é Sim. engenheiro, ele é um empresário. Ele tem 2 empresas de construção civil. Ele falou assim, os cargos que exigem mais formação na minha empresa, só PJ. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Então, é um grande futuro. o cara que ele entendeu que ele precisa ser líder. Ser, primeiro. Antes Sim. de ter, ser. De dentro Sim. dele. E desenvolveu o empreendedorismo dele. E absorver uma capacidade de prestar um serviço dentro de uma outra grande corporação, vai Sim. ter mais espaço para ele do que Sim. ele ficar com a mentalidade retrógrada de não se desenvolver como líder e achar que vai ter sempre uma carteira assinada para ele. Essa mentalidade... Não. Você sabe que Harvard, a revista Você S.A., eles fizeram pesquisas com funcionários perguntando qual era a qualidade que eles mais admiravam num líder. Chuta aí. A número 1. A número 1 capacidade de entender o outro. Essa era uma boa, muito boa. Mas não foi. A primeira, já vamos lá que a gente está bem no final. Integridade. Integridade. A pessoa que é íntegra, ela não vai ficar de picuinhas, ela não vai te prejudicar. A pessoa íntegra, ela vai ver o seu valor, ela não vai ficar dando favorecimentos para um para outro. Né? Ele tem a preocupação com a empresa, mas ele tem a preocupação com a pessoa também, né? Com os colaboradores. Então, partindo desse princípio, você já começa a entender melhor o aspecto de liderança. Então, ou seja, quer ser um líder? Então começa desde já agora, porque isso não vai ser, você não vai aprender num curso, ou você vai ser quando você tiver a posição. Sim. Aprenda a ser íntegro agora. Amém. Aprenda a ajudar as pessoas ao seu redor, trabalhar com elas como se fosse uma equipe. Né? Para de ficar falando mal dos outros. Ajuda os outros, né? E tal. Já, então, assim, sim. Infelizmente, a gente finalizou. Mas, ó... Poxa vida, que tristeza. Ou semana que vem, ou a outra, eu vejo tua disponibilidade. A galera pode estar junto, a gente finaliza a liderança e começa a comunicação, tá bom? Sim, a gente pode até começar, finaliza e tal, mas comunicação é um capítulo todo. Vai uns 2, 3, hein? Mas mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Uma alegria estar com você. Que Deus te abençoe. Obrigado você. Só falta a gente se conhecer pessoalmente. Quando eu for ao Rio, e a minha casa já está aberta aqui. O dia que você quiser visitar o Pantanal, tá aqui. Tá bom? Quando aqui, vamos nos encontrar. Um super abraço. Não tenho dúvida. Outro para ti, tá? Beijo na esposa, que ela é gente boa. Eu mando beijo, tal. Um beijo para todos aí, tá? Um abraço. Tchau, tchau. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Esse conteúdo estará disponível para você no meu feed, em todas as plataformas, YouTube, no podcast do Spotify. Super valeu. Deus abençoe. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.